João Batista, o profeta do deserto e o precursor do Messias. Entre as figuras mais marcantes do Novo Testamento, João Batista ocupa um lugar singular como o último dos profetas do Antigo Pacto e o arauto do Messias prometido. Sua vida, ministério e martírio são narrados nos evangelhos e interpretados por teólogos, padres da Igreja e historiadores como o elo entre o fim da antiga dispensação profética e o início da era cristã. O nascimento e a missão divina. O Evangelho de Lucas dedica extensa atenção ao nascimento de João, revelando sua origem sacerdotal, filho de Zacarias e Isabel, descendentes de Arão. Seu nascimento milagroso, anunciado pelo anjo Gabriel, já indicava seu papel profético. Será grande diante do Senhor, e será cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Lucas 1,15. Desde o início, João é apresentado como um novo Elias, enviado para converter os corações dos pais aos filhos. Malaquias 4:5-6. A tradição patrística reforça essa ideia. Santo Agostinho o chama de a voz que prepara o caminho da palavra, recordando que ele mesmo reconhece não ser a luz, mas o seu precursor. Orígenes, em seu comentário ao Evangelho de João, destaca que João é a fronteira entre o Antigo e o Novo Testamento, aquele que testemunha o fim da profecia veterotestamentária e o início da revelação em Cristo. O profeta do deserto, João surge no deserto da Judeia, vestido de peles de camelo e alimentando-se de gafanhotos e mel silvestre. Seu modo de vida austero e sua mensagem de arrependimento ecoam o estilo dos antigos profetas, especialmente Elias. Segundo Flávio Joséfo, o historiador judeu do século I, João era um homem bom que exortava os judeus à virtude, à justiça entre si e à piedade para com Deus, e que os batizava. Joséfo confirma que sua influência era grande e que multidões iam ao seu encontro, algo que também os evangelhos destacam. O deserto tem um profundo simbolismo bíblico. É o lugar do encontro com Deus, da purificação e da preparação espiritual. João, vivendo longe das cidades, denuncia a corrupção moral e religiosa de sua época e convoca o povo a um batismo de arrependimento, não apenas ritual, mas interior. Santo João Crisóstomo observa que o profeta se afasta da vida pública para que sua autoridade não parecesse humana, mas divina. A pregação e o batismo. O cerne da mensagem de João é o chamado ao arrependimento. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O batismo que ele realiza no Jordão simboliza a purificação e o compromisso de uma vida nova. Embora seu batismo não conferisse ainda a graça sacramental do Espírito Santo, ele preparava o coração do povo para aquele que viria batizar com o Espírito Santo e com fogo. Teólogos como Tomás de Aquino, em sua Suma Teológica, explicam que o batismo de João era um sinal de penitência e de fé futura em Cristo. Não um sacramento em si, mas uma preparação espiritual para o batismo cristão. A força de sua pregação não poupava os poderosos. Aos fariseus e saduceus, ele os chama de raça de víboras, denunciando sua hipocrisia. Aos soldados e cobradores de impostos, exorta a justiça e a moderação. João é o profeta que não busca agradar aos homens, mas cumprir fielmente o mandato divino. O encontro com Jesus e o reconhecimento do Messias, o ponto culminante do ministério de João, é o batismo de Jesus no Rio Jordão. Relutante no início, João reconhece sua inferioridade diante de Cristo. Eu é que preciso ser batizado por ti. No entanto, obedece, e o evento se torna a manifestação da Trindade. O Filho é batizado. O Espírito desce em forma de pomba e a voz do Pai declara: Este é o meu Filho amado. Santo Ambrósio interpreta esse momento como o início da santificação das águas, que passam a ser o instrumento do batismo cristão. João Batista se retira progressivamente, cumprindo o que ele mesmo disse: É necessário que ele cresça e eu diminua. João 3,30. O Evangelho de João revela a profundidade teológica de seu testemunho. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esta expressão sintetiza a missão de Cristo e demonstra a clarividência espiritual de João, que reconhece em Jesus o verdadeiro sacrifício redentor. O martírio de João Batista.
A firmeza moral do profeta o leva ao confronto direto com Herodes Antipas, governante da Galileia. João denuncia publicamente o casamento ilícito de Herodes com Herodias, esposa de seu irmão Filipe. Essa denúncia lhe custa a prisão e, posteriormente, a vida. Segundo o relato evangélico, durante um banquete, a filha de Herodias dança diante de Herodes. Ele, instigada pela mãe, pede a cabeça de João Batista num prato. Assim, o profeta é decapitado no cárcere de Maqueronte. Flávio Josefo também registra esse episódio, atribuindo a morte de João ao medo de Herodes de uma revolta popular, dado o poder de influência do profeta. O testemunho histórico de Josefo, mesmo sem adentrar o aspecto teológico, confirma a notoriedade e o impacto político-religioso de João. Os padres da Igreja viram em seu martírio uma prefiguração do de Cristo. Santo Gregório Magno escreve: assim como João foi decapitado pela verdade, também Cristo será crucificado pela mesma verdade. O testemunho patrístico e teológico. A figura de João Batista foi profundamente venerada pela Igreja primitiva. Santo Agostinho o chama de o amigo do esposo e o maior entre os nascidos de mulher, pois ele viu com seus próprios olhos aquele que os profetas apenas anunciaram de longe. Santo Jerônimo, comentando Mateus, destaca que João é o elo entre a lei e a graça, representando o último profeta e o primeiro mártir da nova aliança. Para ele, João mostra a humildade perfeita de quem prepara o caminho para outro maior. Orígenes, em seu comentário sobre Mateus, vê em João a personificação do arrependimento. Ele não anuncia apenas com palavras, mas com a própria vida, que o reino de Deus está próximo. Na teologia medieval, São Boaventura descreve João como o modelo da pregação apostólica. Pobre, penitente, zeloso e centrado em Cristo. Sua voz continua a ecoar na Igreja, chamando a conversão e a purificação do coração. João Batista na tradição judaico-cristã e histórica. Na tradição judaica posterior, João foi lembrado como um tzadik, justo, um mestre que pregava a purificação moral e a espera do reino de Deus. Alguns estudiosos modernos, como Joaquim Jeremias e Gesa Vermes, apontam possíveis paralelos entre o movimento de João e as comunidades essênias de Qumran, que também valorizavam a vida ascética, os ritos de purificação e a esperança messiânica. Contudo, o testemunho dos evangelhos é claro ao distinguir João como profeta singular, com missão diretamente divina. Ele não funda uma seita, mas aponta para outro. Como disse o teólogo Karl Barth, João é o homem que desaparece, cuja grandeza está em indicar o outro. Conclusão. O legado do precursor João Batista é o profeta do limiar, entre o Antigo e o Novo Testamento, entre a promessa e o cumprimento. Sua vida austera, sua voz profética e seu martírio fazem dele o modelo da fidelidade à verdade e o símbolo da transição para o reino inaugurado por Cristo. Sua mensagem permanece viva. A necessidade do arrependimento e da purificação interior como condição para receber o Messias. Como ensina Santo Agostinho, João é a voz, Cristo é a palavra. Retira-se a voz, mas a palavra permanece para sempre.